Olá pessoal, aqui é Fernanda do Negócios de Alimentação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei da gorjeta que entrou agora, né, em vigor. Tá quentinho, você já sabe o que você tem que mudar aí? Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto? Olha só pessoal, a primeira coisa que eu quero definir com você é a diferença entre gorjeta e caixinha. Caixinha é aquela gorjeta que você dá diretamente para o seu prestador de serviço. Aquele que te fez um bom atendimento, você paga diretamente para ele. Sobre essa caixinha, essa gorjeta direto para o atendente que você deu, isso não incide impostos, não muda nada, certo? Essa caixinha continua sendo direto entre você e o atendente. A outra questão que a gente vai falar agora é sobre a gorjeta. O que mudou então nessa nova lei da gorjeta? O que rolou? Antes, como é que todo mundo trabalhava? Como bem lhe conviesse. Então, cada empresa atuava de uma forma. Então, tinha alguns empresários que davam apenas a comissão para os atendentes e garçons e demais colaboradores da casa. Outros já atuavam dessa forma como ficou para ser, que é o salário fixo mais a comissão. A comissão, às vezes, era o sindicato quem dizia como é que tinha que ser, se era 10%, se era 9%, se era 8%, se era 7%, se era 6%. Tinha alguns locais que davam apenas o salário fixo e não dava gorjeta. Isso agora mudou. O que mudou então? Vamos lá. Como é que está funcionando agora? Para o cliente, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. A gorjeta para o cliente continua sendo opcional. Como assim opcional? Você paga se você foi bem atendido, se você acha que o atendente ou o estabelecimento merece essa taxa de 10% a mais. É a famosa taxa dos 10%. Sendo esses 10%, você quis pagar, veio a sua conta, aquela conta de conferência, e aí vai aparecer lá no final. Se deu R$100, R$10 essa taxa. Você paga se você quiser. Quem é que fiscaliza se esse estabelecimento pode ou não cobrar esse 10%? É o PROCON, seja ele municipal ou estadual. Esse é o órgão fiscalizador que garante, né, o direito do consumidor enquanto cliente. Então, para isso, não mudou nada. Continua sendo opcional, continua tendo fiscalização e você paga se você quiser, beleza? Segunda coisa, o que mudou? Para o empresário. Para o empresário, mudou que agora ele tem direito de reter um percentual em cima desses 10%. Então, ele é obrigado a assinar essa carteira de trabalho do empregado, sendo a carteira de trabalho, então, a CTPS, contendo o salário fixo, certo? Mais a comissão. Essa comissão, se ele for optante do Simples, vai conter lá que é 8%. Ou seja, o atendente, garçom ou qualquer empregado que seja, ele pode colocar lá o salário piso, né? Aqui, por exemplo, o salário piso é de R$1.040, mais 8% sobre as vendas desse atendente. Os sistemas em geral já tem essa programação onde o empregado é de acordo com o lançamento dele. Então, se foram 2, por exemplo, que atenderam sua mesa, tudo que aquele vendeu, ele vai receber, já que ele lançou. E o que o outro vendeu, ele também vai receber. Beleza? Esse é o primeiro passo. A outra coisa que tem que ser regularizada a partir de então é que não só na carteira de trabalho, mas em todos os contra-cheques tem que conter esse valor da comissão separadinho. Consequentemente, aumentou o quê? A taxa de impostos pagas. Isso aumentou a quantidade de receita que o governo tem a receber. Então, a gente tem hoje impostos como INSS, FGTS, que então passaram a ficar maior, porque antes eles eram calculados só em cima do salário fixo, e agora não mais. Só em cima dele, mas também em cima da comissão. Voltando aqui um pouquinho, pessoal, quem é empresário e trabalha numa outra forma de tributação, seja lucro real ou lucro presumido, o que aumenta? É que ao invés de 20% sobre a gorjeta que ele pode reter, no caso do Simples, esses dois aqui podem reter 33%. O que muda então é que quem é funcionário desses outros dois modelos de tributação, ele vai ter um descontinho um pouquinho maior, certo? Então, ele, ao invés de receber 8%, ele vai receber menos do que 8%. Ok? Fernanda, mas por que agora é permitido ter esses descontos? Para auxiliar o empresário no pagamento de imposto, certo? E também
para auxiliar ele no pagamento de taxas bancárias ou administração de cartões, porque os cartões têm as taxas, beleza? Segunda coisa, então, que mudou foi para o empresário. E aí, para a gente concluir nossa linha de pensamento, para a gente entender o que mudou na prática, a gente tem a parte do empregado. O empregado foi beneficiado? Sim, foi beneficiado. Agora, além de ter os seus direitos garantidos e registrados em carteira e olerite, ele também teve a sua base de cálculo aumentada. Como, Fernanda? Antes ele tinha a retirada dele de comissão, pode ser mensal, quinzenal ou semanal, depende de como o estabelecimento quer pagar. Mas a informação, ela foi unificada. O que mudou? Mudou que agora quando ele tiver férias, o direito dele está garantido. Como, Fernanda? É que a base de cálculo de férias dele tem que constar junto com a comissão. Então, não é mais apenas sobre o salário fixo. A mesma coisa para o 13º, que também aumentou. E a outra coisa é em casos rescisórios. Se ele foi demitido sem justa causa, ele tem, mesmo com justa causa, né? Ele tem os direitos dele resguardados pelo registro da carteira. Então, a partir de agora, ou seja, do último dia 13, esses direitos estão garantidos por lei e todos os empresários têm que se adequar no caso de trabalhar com pessoas que trabalham ganhando comissão. Beleza? O que faltou pra gente falar? Acho que... outra coisa que eu quero lembrar pra vocês é o número da lei, quem quiser consultar. Fernanda, eu ainda tô perdida, ainda tô com dúvida. Onde eu posso tirar minhas dúvidas? Manda para mim o seu e-mail, nesse e-mail que está aqui embaixo no vídeo, que eu vou responder a sua dúvida. Eu tenho muito interesse em conversar com você. Te vejo na próxima. Um grande abraço.